Então, pessoal, dando sequência ao projeto da aula 2 que foi feito, vamos começar aqui com um novo projeto, Spring Start Project. Aqui é o URL onde ele vai montar a estrutura do Maven. Ele sempre coloca o projeto anterior, vai ser aula 2. Eu estou usando sempre o grupo aula. Normalmente esse nome aqui é o mesmo nome do seu projeto. Eu estou colocando como aula só para facilitar copiar arquivos de um projeto para o outro. Essa é a primeira tela. Então isso aqui é uma URL invertida, que eu uso o mesmo padrão como package. Aqui vocês ficam à vontade aí para colocar qualquer URL. O próximo passo, aqui é a versão do template. No nosso curso a gente vai usar sempre a versão 2.2.5, ok? E aqui ele vai aparecer para vocês os últimos pacotes, as últimas dependências que nós usamos já em projeto. Nesses projetos, e tanto para a atividade do dia 19, a atividade de hoje, do dia 19, vocês têm que colocar o Spring Boot DevTools e o Spring Boot Web. Esses são o suficiente para a gente desenvolver a nossa API. Next ou Finish é a mesma coisa aqui. Finish, ele vai criar e vai montar o projeto. Tem que ficar atento que ele vai demorar. Esse progress aqui no caso já foi. Então a estrutura é aquela que vocês vão, ao tempo, quem começar a desenvolver já vai ficar acostumado. Em Java você tem o pacote e ele cria um arquivinho que é onde dá o start no projeto, ok? Então é importante, como eu já havia dito em aulas anteriores, a gente criar os packages novos. Então a gente sempre vai ter um package resource onde nós vamos colocar todos os nossos endpoints. Eu já vou aproveitar e criar também o package model. Esse model é muito parecido com o package domain, mas vai ser onde nós vamos criar aquela classe. Eu vou começar criando a classe new class. A classe sempre começa em letra maiúscula. A gente tinha combinado isso, a classe ser version. Essa classe a gente vai ter um campo, só para retornar um JSON com a versão do nosso aplicativo. Então eu vou criar um campo build name, tá? Esse campo vai ser um string. Vou usar esse nome. Vou criar um campo chamado versão mesmo, tá? Então vou colocar como inteiro. Build version number. Estou inventando qualquer coisa aqui, tá? E vou botar um campo data também. Aí vou usar o campo date só para a gente entender como a gente pode fazer as conversões, e tem muitos exemplos com date. Então build date. Build date. Vou só aqui fazer o import javatil da classe date. Então teoricamente essa é a nossa classe, e como vocês já aprenderam em semestres anteriores, temos que fazer os getters e os setters. Eu posso vir aqui em source, generate getters e setters, select all, e tem aqui a opção, botar mais para baixo para vocês verem, generate.
Então ele já gerou todos os gets e o set. Isso aqui nós vamos usar em Resource. Agora aqui em Resource nós vamos criar uma classe aonde nós vamos desenvolver os dois endpoints. Então eu vou colocar um nome qualquer aqui, eu vou colocar exemplo Resource. Isso aqui é um padrão. Todas as classes de Resource a gente pode colocar o sufixo Resource. Não é obrigatório, mas quando você vê os nomes, os arquivos, você identifica fácil. Nós temos que fazer as anotações. A primeira delas é o REST controller, para indicar que é um controller REST. E aqui já colocar a API. O próximo passo é a gente fazer a primeira API de Hello. Como essa já está pronta, eu vou entrar aqui no outro projeto e vou copiar essa aqui, ó, que já está pronta, e vou jogar no nosso projeto aqui. Quando eu copiei, ele já jogou todos os imports. Eu só vou mudar o nome aqui para Hello. Essa aqui também fica de exemplo, mas o que a gente quer fazer é a API de versão. Então eu vou copiar ela outra vez. Eu vou só modificar. Então ela vai chamar version, ou seja, eu vou chamar como version. O método vai ser get, aqui vai ser get version, pode ser qualquer nome, é o nome da procedure, desculpa, do método. Não vai ter parâmetro nenhum, ok? Não vai ter parâmetro. Lembrando que a gente tem duas formas de colocar parâmetro. Path variable é o parâmetro que você coloca na URL, lembra? Que o URI é igual URL mais URL. Então aqui o path é o que você recebe na URL, e aquilo que a gente coloca depois da nossa URL, no final com ponto de interrogação e um nome, ele é o request parâmetro. Na sua atividade de calculadora vocês precisam usar esse formato. Então aqui no caso eu vou simplesmente tirar isso aqui e vou declarar a minha classe version e vou escrever version, ok? Então aqui ele já vai encontrar que foi aquele modelo. Isso aqui é uma outra prática que a gente sempre, para não ficar inventando o nome, a gente coloca o nome da variável, né? Ou seja, da instância da classe, com o mesmo nome da classe com letra minúscula. E aqui eu vou simplesmente dar a resposta. Em vez de ser aqui string, a gente tinha combinado que ia ser um response entity. Esse é o jeito mais tranquilo que a gente tem de retornar. Aqui eu só preciso colocar o import. Aqui eu estou dizendo o seguinte: ele está dando esse erro aqui porque eu não tenho return ainda. Aqui ele está dizendo que nós vamos retornar uma entidade verso, a classe de versão. É isso que nós vamos fazer. Então nós vamos simplesmente instanciar essa classe, jogar um valor e instanciar ela e retornar esse valor dela. Bom, vou instanciar a classe verso igual new verso e vou setar os valores. Então verso, a gente tem um campo lá, o set build number, vou colocar aqui versão 10. A gente tem o outro campo lá que é o build name, sei lá, vamos colocar build name
aula 2 e tem o campo data, version, set date. No caso aqui eu vou simplesmente colocar a data atual, new date. Aqui a gente dá o import java-util e a resposta é um return new response entity com a classe version, e aqui você coloca o objeto, que seria a classe instanciada, e o HTTP code. Por enquanto nós estamos só usando o HTTP code OK, que é o 200, mas nós vamos fazer exercícios com outros return code. Então basicamente é isso o que eu vou colocar aqui no projeto que faltou. Eu sempre gosto de colocar uma porta específica, server port. Vou colocar o valor, sei lá, 8801, sem ponto e vírgula, e vou rodar a classe. Eu tenho aqui o meu dashboard. Eu vou clicar aqui na aula 2. Então, teoricamente, se tudo estiver certo, ele já entrou online. Deixa eu só diminuir aqui pra gente ver. Tá aqui. Vou chamar na web. Então, localhost 8801 para verso. Então ele já retornou o nosso padrão JSON, build name aula 2, version, e a data, ele já colocou a data no formato ISO 8866, que é ano, mês e dia, letrinha T, a hora e qual é o GMT. No caso usou o GMT 0. Nós vamos falar um dia só disso, que também é um assunto bastante importante aí para vocês entenderem como funciona a parte de data. Então, teoricamente, nós estamos com o aplicativo